É o CEO da empresa? É quem tem um curso de administração? É quem comanda a empresa? É o cara que diz o que fazer? Mas o que é ser um administrador? Até porque, com certeza, essa profissão não se resume só em dar ordens, né? E é muito fácil dizer que é uma pessoa que está ali no topo da pirâmide das empresas. É isso, mas também não é só isso, né? E por muito tempo eu também achei que era só isso mesmo que o administrador era. Aí veio o curso de administração, algumas experiências também no mercado e, bom, não é só isso que esse profissional faz. Inclusive, logo aqui no início já é bom diferenciar uma coisa, porque existe o profissional administrador, que tem formação e atua na área, e existe a administração, que é o campo do conhecimento, e que pode ser aplicado em qualquer organização. E o que eu vou falar aqui hoje é sobre o administrador nesse sentido mais amplo, da pessoa que organiza os recursos para poder atingir um objetivo e gerar resultados. E é isso que a gente vai decifrar no vídeo de hoje. Se você já viu um pouco da história da administração, já sabe que ela é tão antiga quanto a própria humanidade. E mesmo com todo esse tempo de existência, as tarefas do administrador continuam praticamente as mesmas: planejar, organizar, dirigir e controlar. E se fosse para resumir o administrador em poucas palavras, seria basicamente isso. Ele é o responsável por liderar as organizações, planejar e aplicar as estratégias e monitorar os resultados para fazer melhor da próxima vez. E é claro que essa ideia também não saiu do nada. Foi um engenheiro francês lá no início do século XX, chamado Henri Fayol, que foi uma das primeiras pessoas a sistematizar o trabalho do administrador. Na época, ele listou 5 funções desse profissional: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Com o tempo é que essas funções foram sistematizadas nas 4 que a gente conhece hoje: planejar, organizar, dirigir e controlar. A questão aqui é como tudo isso acontece e por que isso acontece. Acho que só pelo início desse vídeo já deu para ter uma noção de que a administração é uma área bem generalista. E é justamente esse generalismo que é a graça da coisa. O administrador não precisa calcular toda a carga tributária igual um contador faz. Nem ser um especialista em marketing que sabe fazer todos os posts da empresa, que entende toda a psicologia das cores. O trabalho dele é mais amplo no sentido de saber um pouco de cada uma dessas áreas e principalmente organizar tudo isso para que cada parte da organização funcione direito. É esse profissional que enxerga o todo, algo que a gente chama de visão sistêmica. É por isso que o administrador pode ser o gerente de um hospital, o empreendedor de um pequeno negócio ou de uma startup, o gestor de projetos de uma ONG, um consultor de empresas ou até o CEO de uma multinacional. E o que ele leva para cada um desses lugares é a sua forma de pensar os recursos, as pessoas e os resultados que vão surgir disso. E para ficar mais simples de entender, vamos para o exemplo de uma orquestra. E aqui o administrador vai ser o maestro. Você já viu o maestro tocar cada um dos instrumentos? Eu pelo menos nunca vi. E mesmo que ele não saiba tocar tudo, é o maestro que sabe das habilidades de cada músico e por isso é que lidera. É ele quem organiza e dirige tudo aquilo para que a música saia em um ritmo harmônico e que faça sentido. Até porque se fosse para deixar cada um fazendo o que bem entendesse, a coisa não ia sair tão harmônica assim, não é? O administrador é esse maestro nas organizações. E aqui, quando eu falo em organização, vamos lembrar, é o conjunto de 2 ou mais pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum. Então, pode ser uma empresa, nossa própria família, a sociedade em que vivemos e, sim, até a própria orquestra. Tá vendo aí como a administração está em todo lugar? Mas é claro que ser generalista também tem seus desafios. Em certas situações, o administrador vai precisar de especialistas. Especialistas em finanças, direito, marketing, tecnologia, logística. E o papel dele vai ser articular tudo isso ao invés de querer substituir todo mundo. É aí que entra essa habilidade de conectar várias áreas sem perder o todo de vista. Eu disse que o administrador é o maestro e todo maestro precisa de uma partitura. E é aqui que entra o que chamamos de funções administrativas. Como já comentei lá atrás, o Henri Fayol foi quem trouxe essa visão lá no início do século XX e a gente usa isso até hoje como base. Mas a gente tem uma visão um pouco mais moderna disso. Hoje é mais comum falar das funções do administrador através do ciclo PDCA. Essa ferramenta é muito mais famosa quando a gente está falando de gestão da qualidade, principalmente ali por conta dos trabalhos do Deming e do Shillhart, que levaram a ideia da melhoria contínua para as empresas. Ou seja, não é uma coisa que ficou ali só na teoria do livro, é realmente uma coisa que teve ali um bom impacto nas indústrias.
E para vocês entenderem o ciclo PDCA, a letra P significa planejar. É a parte de pensar antes, entender o que vai ser feito, por quê, onde, quanto, como, quanto, por quem. Entendedores entenderão. Já a letra D significa fazer. É a hora boa de colocar o planejamento em prática para poder atingir o objetivo que foi planejado antes. Depois vem a letra C, que significa verificar, que é quando a gente vai acompanhar as ações e os resultados que vieram de tudo que foi feito antes. E entender também o que deu certo e o que não deu tão certo assim. E isso nos leva também para a letra A, que é agir. É nessa parte que o administrador aprende com os acertos e com os erros e faz correções para começar esse ciclo de novo, só que melhor. E nisso a gente entra em um ciclo de melhoria constante, que é justamente o princípio do PDCA. Mas às vezes o que acaba passando despercebido é que essas funções do administrador, o ciclo PDCA e várias outras ferramentas e metodologias foram desenvolvidas em certos contextos históricos e também em certos tipos de ambientes. E parafraseando o que um professor meu disse uma vez, a teoria é boa, mas você querer aplicar ela exatamente do jeito que está no livro é um problema. A gente precisa saber adaptar as coisas de acordo com a nossa realidade. Inclusive, a própria administração se ramifica em áreas diferentes. Tem gestão de pessoas, finanças, logística, marketing, comunicação e muitas outras, porque cada área é diferente e exige um olhar e uma adaptação diferente, para que a partitura possa funcionar ali dentro. E a pessoa que sabe fazer isso muito bem é o administrador. Vamos usar de exemplo a própria área de finanças. O administrador precisa lidar com números, rigidez, liquidez. Em marketing, ele tem que lidar ali com comunicação, tanto com os clientes internos quanto com os clientes externos. Na parte de operações, tem que lidar ali com processos e a eficiência de tudo aquilo. A teoria base vai ser a mesma, mas a aplicação não vai ser. E o legal é que, de todo jeito, a visão sistêmica do administrador vai estar sendo usada nisso tudo. E junto com esses modelos teóricos, ele vai estar aplicando isso e adaptando da forma adequada para cada tipo de cenário que ele for lidar ali no dia a dia. E essa é a beleza da administração. Ela é uma ciência, uma área de atuação, mas também é uma arte. Agora, a impressão que fica é que, de tanto planejar e controlar, parece até que a rotina do administrador é aquela coisa mais tranquila, toda planejada, onde todo dia é igual, quando na verdade a coisa é bem mais caótica do que parece. Até porque a realidade de cada trabalho, assim como o dia a dia da nossa própria vida, não é um roteiro de Hollywood. Vai ter uns dias mais tranquilos e vai ter dias que o caos vai tomar de conta. E mesmo que tenha também essa coisa de planejar as coisas, tendo ali aquele preparo, nem sempre vai dar tempo de fazer isso e as coisas vão ter que ser decididas ali praticamente no calor do momento. Nem sempre vai dar tempo de fazer um PDCA completo, ou seja lá qual for a ferramenta que possa ser utilizada. E aí a pessoa vai ter que ir ali no sexto sentido mesmo, fazer o julgamento ali de acordo com a visão sistêmica e com essa experiência toda que a pessoa carrega, tanto profissional quanto pessoal. Inclusive, é por isso que algumas pessoas, para não dizer muitas, falam que essa coisa de teoria não funciona na prática. Mas você não pode anular uma coisa pela outra. Um administrador competente sabe que tem hora que ele vai precisar planejar e outra hora ele vai ter que tomar uma decisão mais rápida ali. Porque essa coisa de gestão é exatamente isso, resolver problemas ali o tempo todo. E esses problemas tendem a mudar de cenário para cenário. Até voltando aí em alguns exemplos que eu citei antes, ali na área de finanças, o administrador não vai ficar ali só mexendo na planilha ali o tempo todo. Às vezes ele vai ter que tomar uma decisão ali até sob pressão se vai segurar o dinheiro ali no caixa ou se ele vai arriscar ali no investimento que pode trazer bons frutos para a empresa ou ser até a causa, sei lá, da ruína dela se tudo der errado. E é um processo que ele vai ter sim que considerar ali o risco daquilo ali, o retorno que pode trazer, as desvantagens e vantagens que envolvem aquele processo, até porque nem tudo vai dar para prever também. E quando a gente está falando também de liderar as pessoas, aí também é outra coisa. Porque não vai ser ali o cara no RH só fazendo a avaliação ali, ver quem está fazendo tudo direito ou não, e por isso ficar. Pelo menos, quando a gente fala em um cenário adequado, não deve ficar só nisso. O administrador vai ter que lidar com os conflitos das pessoas, porque a gente discorda um do outro na vida, isso também acontece na empresa. E ao mesmo tempo ele também vai ter que fazer o que puder para garantir ali a produtividade da equipe. E isso daí já envolve algumas habilidades de empatia, de ética, coisa que não dá para ficar colocando ali numa planilha. E mais legal ainda fica se a gente for olhar para o empreendedorismo, que é um campo de atuação muito legal para o administrador, porque ele vai poder testar mais, arriscar mais, vai falhar mais rápido e também aprender mais rápido.
E claro que também tem outras áreas que foram surgindo ao longo dos anos e que têm ganhado muita força no mercado. Tecnologia, sustentabilidade, inovação, diversidade. O administrador de hoje tem que saber se adaptar a cada um desses tipos de cenários e ficar se atualizando constantemente. É por isso que ele atua tanto ali em empresas pequenas, grandes, do hospital a uma ONG, em empresas de tecnologia, em praticamente qualquer lugar. O que o administrador também faz é pegar esse mix de teoria e prática e adaptar o seu modelo de gestão para a realidade que aquele cenário está pedindo. E é claro, tentar extrair o máximo de resultado positivo disso, que não precisa ser necessariamente só dinheiro. Por isso que mesmo que o administrador não seja o especialista de tudo, ele consegue olhar para tudo e organizar isso nos processos para extrair bons resultados. Acho que agora ficou claro o que o administrador faz. Vimos que ele é o profissional responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos da organização, enquanto usa sua visão sistêmica para poder fazer tudo isso e gerar resultados. Mas é claro que isso é só uma forma de tentar explicar o que é esse profissional. A administração é, como dizem por aí, uma ciência viva, que tem evoluído ao longo do tempo e continua evoluindo cada vez mais. Quem é que ia imaginar aí há 30, 40 anos atrás que a gente ia ter que lidar com inteligência artificial nas organizações? Ou que a cultura organizacional ia ser uma coisa tão importante e priorizada como está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, a inteligência artificial ajuda a gente a analisar cenários, analisar dados e até automatizar alguns processos, enquanto a cultura também já define como é que as pessoas vão trabalhar e se as pessoas vão ficar engajadas ou não nos objetivos da empresa. Ou seja, hoje em dia já tem esse foco maior entre unir tecnologia e humanidade para fazer as coisas funcionarem dentro das organizações. O que eu quero trazer com tudo isso é o seguinte: o administrador é esse profissional completo, porque consegue lidar com várias áreas diferentes, e isso significa que a maior habilidade que ele tem é se adaptar. Adaptar às novas tecnologias, aos novos mercados e às novas tendências que vão surgindo ao longo do tempo. Essa é de longe a maior característica do administrador. E você, sabia de tudo isso? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e, claro, deixa um like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que você gosta e quer ver mais conteúdos assim. Meu nome é Guilherme Cavalcante e esse é o Decifra DM. O vermelho fica estouradaço aqui no vídeo, caramba, tem que dosar bem a edição nisso aqui. Mas é incrível, a cabeça da gente já vai no sentido de desviar do assunto. Roteiro é bom para isso. Quando eu falei das funções do administrador, eu não falei de planejar o vento balançando a câmera. O vento aqui balançando a câmera agora. O maestro é quem sabe quando que o instrumento... Momento beber água, o tempo tá seco. Sou bonito demais, caceta doido. Porque... Acho que agora vai.